Olá pessoal, bem-vindos novamente para continuarmos então o nosso curso de currículo e entrevista de emprego. Nessa aula agora eu vou falar com vocês então sobre a entrevista. Nós vamos falar sobre tipos de entrevista, sobre a preparação para a entrevista e as principais perguntas, tá? Nós vamos começar falando então sobre os tipos de entrevista de emprego que nós temos. São 4 tipos de entrevista que nós temos hoje, que são utilizados pelas empresas então para entrevistar, para falar com os candidatos. Então, nós temos a primeira, que é a entrevista por telefone. Essa entrevista é utilizada quando o funcionário, aliás, quando o candidato mora longe, mora em outra cidade e a empresa não quer fazer então com que o funcionário perca, o candidato, aliás, perca tempo, não devia ter empresa para entrevista, e também para prevenir que o próprio entrevistador perca também seu tempo. Então, por telefone mesmo, é discutido alguns assuntos, é visto alguns detalhes importantes para se avaliar se continua-se com a entrevista, com a proposta ou para por ali mesmo. Então, muitas empresas utilizam a entrevista por telefone para entrevistar então seus candidatos. O segundo método de entrevista é a entrevista preliminar realizada por psicólogo. Então, nesse caso, um profissional, um psicólogo, aplica diversos testes, conversa com com o entrevistado e faz uma análise da personalidade dele para perceber algumas questões, alguns problemas de comportamento, sinais de mentira, de desonestidade, né, ou coisa assim que possa vir ser contrária à política da empresa. Então essa entrevista é realizada geralmente por psicólogo, mas também pode ser realizada por um outro profissional, como o gestor de RH, o profissional formado, tecnólogo, né, em gestão de pessoas, também é habilitado para fazer esse tipo de entrevista. Depois nós temos aqui a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, então, é utilizada após essa entrevista preliminar, feita com psicólogo ou outro profissional. Ela é usada para verificar o comportamento do candidato, né, diante do grupo. Então é aplicado diversas brincadeiras, e aí nessas brincadeiras, nessas atividades, percebe-se alguns sinais da personalidade da pessoa: timidez, dificuldade de relacionamento, dificuldades de trabalhar em grupo, ou até mesmo alguns sinais bem positivos, como a liderança, por exemplo, a comunicação, a habilidade de resolver problema, a habilidade de se trabalhar em grupo, de se liderar em equipe. Então nós também percebemos através da dinâmica de grupo. A entrevista pessoal é outra classe de entrevista, é a que é mais utilizada então pelos avaliadores, né? E todo candidato passa por essa entrevista. É aquela em que você vai até a empresa ou um outro ambiente combinado então e participa de uma entrevista com o avaliador, onde ele te faz uma série de perguntas. São perguntas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Depois, nos próximos vídeos e tal. Quais são essas perguntas? Nós pegamos as principais perguntas, na verdade, né? Nem todas são utilizadas. E elas são usadas, então, nessa entrevista pessoal aqui. Nós temos dentro dessa entrevista pessoal, que é a mais utilizada, como eu falei, diversos pontos interessantes que são avaliados, como, por exemplo, a aparência da pessoa, não exatamente a aparência física dela, mas a roupa que ela usa, como ela se veste, se está perfumada, se é uma mulher, se está maquiada, se cuidou do cabelo, essas coisas. Obviamente, dependendo da atividade, do tipo de empresa, não é bem assim, não é tudo isso que é avaliado. Mas com certeza a avaliação a respeito da aparência da pessoa é avaliada assim em todas as entrevistas, ok? As roupas é uma das coisas que também são avaliadas nessa entrevista, com que roupa a pessoa foi. Então não quer dizer que você tenha que ir de terno e gravata para uma entrevista, se você é homem, ou de terninho, né, com uma roupa feminina social e tal. Não precisa ser assim. O ideal para você saber que roupa você usa para ir numa determinada empresa, para a entrevista, é avaliar, é tentar perceber, descobrir que roupa eles usam lá, para que você possa ir com uma roupa parecida então. Então se você for com uma roupa parecida, obviamente você estará já se vestindo da maneira mais adequada para aquela empresa. Então antes de ir para uma entrevista, verifique quais são as roupas, os modelos de roupas que as pessoas usam lá. Se for uniforme, vista-se parecido pelo menos, né? Por exemplo, se usam roupa social, vá de social. Se usam roupa esportiva, vá de roupa esportiva.
Opa, não terminou ainda, vamos lá. Temos que avaliar ainda. A postura corporal é outra coisa que também é avaliada nesse tipo de entrevista. Que postura corporal? A postura de não ficar debruçado em cima da mesa, de não ficar deitado na cadeira, de não ficar se mexendo nas coisas que estão em cima da mesa, não ficar procurando coisas dos bolsos, na bolsa, enfim. Esse tipo de postura tem que ter tranquilidade, tem que demonstrar tranquilidade. Ok? Então, quando for para a entrevista, sente-se no lugar que for indicado e fique tranquilo, procure ficar tranquilo. Cuidado para não ficar conversando com as pessoas ao redor, isso nem sempre pode ser positivo, ok? A comunicação também é avaliada na entrevista pessoal. E que comunicação é essa? Bom, vão avaliar a sua capacidade de ouvir, se você ouve atentamente, a sua capacidade de responder as perguntas, se você responde exatamente o que foi perguntado. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é quando o avaliador pergunta onde você mora, em que cidade você nasceu, por exemplo, e a pessoa começa a contar a história dos pais. Os meus pais se conheceram em tal cidade, e aí eles foram para tal lugar, eu nasci lá, mas aí depois a gente veio para cá, não sei o quê. Não precisa contar a história da sua vida, tá? Basta responder apenas o que lhe foi perguntado. Outra coisa que é avaliada também na comunicação é a sua dicção, a sua voz, a pronúncia, se você pronuncia bem as palavras ou se você fala errado, se você consegue articular bem, formar frases, ok? Esse tipo de comunicação é avaliado durante a entrevista também. As qualificações, claro que são avaliadas, né? As qualificações são o quê? A sua experiência que você tem no mercado de trabalho, os cursos que você fez, se tem faculdade, sua escolaridade, essas coisas. A disponibilidade de tempo, se você possui tempo para se dedicar à empresa, por exemplo, algumas empresas necessitam que você trabalhe à noite, outras que se trabalham no fim de semana, necessitam que trabalhe nos feriados, então querem saber se você está disponível para isso. Outra questão é onde você mora com relação à empresa, ao lugar onde a empresa está. Se você mora muito longe, vai ter muito tempo, vai ocupar muito tempo para chegar até a empresa e para ir embora depois. Tudo isso pode te afetar no ambiente de trabalho. Então a empresa obviamente vai avaliar isso também. A afinidade com o cargo e a identidade com a empresa. Eles vão avaliar se as suas crenças, o seu meio de vida, o seu modo de vida tem algo a ver com a empresa. Um exemplo, uma pessoa cujos fins de semana para ela é sagrado, todo feriado é sagrado de passar com a família. Essa pessoa que valoriza muito isso não poderá trabalhar numa empresa que irá utilizá-la nos fins de semana ou que precisa dela nos feriados. Uma pessoa que não gosta de trabalhar à noite, porque à noite tem o que fazer, quer ficar em casa, quer assistir televisão, não sei o que. Esse tipo de pessoa não servirá para trabalhar então numa empresa que necessitará de seus serviços durante a noite. Então esse tipo de coisa procura-se perceber esse tipo de informação durante a entrevista pessoal. Temperamento e competência interpessoal. O temperamento ele é muito importante ser avaliado do ponto de vista do avaliador, né, para que possa perceber sinais de agressividade, de impaciência, de intolerância por parte do candidato. Esse tipo de comportamento, pessoas temperamentais demais, que não têm paciência, dificilmente conseguem permanecer muito tempo numa empresa, porque eles obviamente irão ter vários problemas em relacionamento. No Brasil, segundo pesquisas, mais de 80% das demissões é por essas questões, por questões comportamentais, por causa de pessoas que não conseguem se comportar, que perdem a paciência por falta de educação, ok? Por problemas de relacionamento. Por isso que é importante um curso de relações humanas, para que você possa se preparar para isso também. Nós temos possíveis problemas comportamentais que a pessoa pode ter, tipo mentir, querer enganar, pessoa que se acha, né, pessoa prepotente, né, que se diz, né? Esse tipo de problemas, pessoas muito egoístas, muito centradas nela mesma, esse tipo de pessoas podem causar muitos problemas no ambiente de trabalho, e isso procura-se perceber durante a entrevista também. Resposta adequada a cada pergunta. O avaliador então vai avaliar até isso, se a pessoa responde adequadamente cada pergunta. Para que você possa responder adequadamente, é importante você saber quais são elas. É isso que a gente vai ver em vídeo futuro daqui a pouco, ok? Então já nós continuaremos então com esta matéria, com essa aula sobre entrevista de emprego. Até já!